Eu queria saber como que você chegou nesse assunto de capital erótico. Olha, nesse conhecimento, né? Foi um processo bem intenso, assim, eu diria, porque eu estudo atração, psicologia, psicanálise, essas coisas, já faz, eu acho que, praticamente 7 anos, sabe? Faz muito tempo já. Só que eu sempre achei que era uma coisa pra mim, assim. Eu sempre tive alguns problemas de relacionamento. Eu sempre tive problemas comigo, Então, assim, tive um período da minha vida que eu era muito tímida e outro período que eu era muito insegura. E aí eu fui de um lado pro outro, assim, sabe? Eu era muito tímida e depois eu me tornei muito oposto, assim. Que é aquela pessoa extrovertida, não de um jeito positivo, sabe? Mas aquela pessoa que quer chamar a atenção a qualquer custo. Aquela pessoa que ninguém meio que gosta dela, porque tá todo mundo querendo ficar ali em volta, mas não é porque ela é uma pessoa interessante, é porque tem interesse em alguma coisa, sabe? Então eu fui de um extremo pro outro. E em todas as fases da vida eu tive problema com relacionamento, sabe? Problema com relacionamento porque eu sempre me meti em relacionamento ruim e porque eu sempre via pessoas assim, que eu olhava, eu via que as pessoas não eram tão dedicadas, as pessoas não eram tão interessantes, não eram tão inteligentes e elas estavam tendo a vida que eu queria, assim, basicamente isso. Você diz relacionamento amoroso e amizade em geral? Assim, no começo, quando eu não estava inserida no mercado de trabalho, era sempre relacionamento amoroso, principalmente, e amizade de alguma forma, sabe? Mas principalmente com foco do amoroso. Aí depois, quando eu comecei a ir para a faculdade, tentar entrar no mercado de trabalho, eu ainda via essa dificuldade porque eu não conseguia me relacionar com as pessoas assim de maneira genuína, sabe? Para mim, aparecia alguma coisa que estava errada. E daí, eu sempre pesquisava sobre isso, sabe? Porque não fazia muito sentido para mim, assim. Eu sempre entrar em relacionamentos com pessoas completamente diferentes, que moravam em lugares diferentes, com criações diferentes, com ideais diferentes. E todos os relacionamentos davam errado sempre pelo mesmo motivo. Sabe? Era sempre uma questão de ou de insegurança da minha parte, ou de insegurança da parte da outra pessoa, ou porque eu enjoava da pessoa, sabe? Então era sempre os mesmos motivos. E daí eu falei, cara, não é possível que a culpa seja dos outros, sabe? Eu entrei muito nessa, principalmente na pandemia, assim. Eu falei, cara, não é possível que tá dando tudo errado e a culpa é das outras pessoas, porque são pessoas diferentes. E aí eu meio que trouxe a responsabilidade pra mim. Eu falei, tá, vou sentar e vou de fato estudar pra ver o que eu posso fazer pra melhorar as minhas convivências. Então, como não posso controlar o outro, a única coisa que eu posso controlar sou eu, né? E daí eu comecei sempre a estudar sobre psicologia, psicanálise, neurociência, até que eu cheguei no livro do Capital Erótico, há mais ou menos uns 4 anos atrás. Eu cheguei no livro do Capital Erótico, aí eu olhei o nome, me chamou muito a atenção, mas principalmente a parte de baixo, que tava, o subtítulo é Pessoas Atraentes São Mais Bem-Sucedidas. Eu olhei e falei, caraca, cara, engraçado, né? Eu sempre concordei com isso, nunca tive coragem de falar isso na época, né? E meus pais sempre falaram isso pra mim também, não desse jeito, mas sempre tipo, ah não, filha, você tem que estar congruente, sua imagem tem que estar congruente. Eles sempre falaram isso de algum jeito. Daí fez muito sentido, eu fui em várias e várias livrarias e nenhuma livraria tinha, assim. Eu lembro que na época foi um parto pra achar. Eu perguntava por que não tinha e algumas falavam pra mim que tipo, ah não, a gente não permitiu o livro ser comercializado aqui. Aí outras falavam pra mim tipo, não, porque já saiu de venda há muito tempo. Aí eu achei num sebo da internet, sabe, que vende livro usado. Eu falei, cara, eu vou comprar. Aí comprei e, nossa, eu li o livro uma semana e eu olhei e falei, cara, faz muito sentido. Porque não é achismo, sabe? Não é coisa da nossa cabeça. Ela mostra através de estatística, de dado, de pesquisa, de todas as culturas praticamente do mundo, de todos os países. Ela mostra qual que é a diferença, inclusive, de cada um. Que realmente pessoas atraentes, tanto mulheres quanto homens, conseguem as coisas mais fácil ao longo da vida. Isso é meio intuitivo, né? A gente meio que sabe disso, só que a gente meio que luta contra isso. Porque a gente acha muito que você ser bonito é você ser atraente. Você linka muito uma coisa com a outra, quando na realidade não. Você pode muito bem ser bonito e não ser atraente. Você pode muito bem ser atraente e não ser bonito, né? Então, foi assim que eu descobri. E daí, quando eu descobri, eu falei, caraca, é isso. E demorei muito ainda para ir pra internet, para ensinar. Demorei mais uns 2, 3 anos. Só fui, de fato, em 2021. Aí você já chegou com esse assunto. No começo, eu só ensinava homens. E homens, a minha promessa na época, né, era que eu ensinava homens a se relacionarem com mulheres de alto valor. Então, eu já estava entendendo um pouco mais sobre relacionamento. E não fazia sentido para mim um homem se relacionar com qualquer mulher. Tipo assim, cara, eu vou gastar um monte de energia pra me relacionar com qualquer mulher? Pra quê, sabe? Então, eu sempre priorizei muito essa questão do alto valor, de ser uma pessoa de
enfim, que tenha princípios parecidos com você e tudo mais. E eu no começo achei que eu só tinha capacidade de ensinar homens, porque como eu sou mulher, meu raciocínio foi esse, né? Eu sou mulher, então eu sei o que uma mulher gosta. Então se eu sei o que uma mulher gosta, eu tenho capacidade para falar para um homem o que uma mulher gosta. Esse foi o meu raciocínio, né? O que depois de um tempo, aí 6 meses trabalhando só com homem, eu já meio que entendi o lado deles também. Eu comecei a explicar para mulher, né? Ensinar mulheres também. Então hoje é aquele lance que a gente estava conversando, né? De acabou que foi pros 2 lados. E aí, empreendedor, você já teve medo de estar pagando seus impostos da maneira errada? Já pensou se você está pagando mais ou menos do que você deveria? Com a DBI Contabilidade, eu te garanto que isso nunca mais será um problema. A DBI é rápida, acessível e acolhedora com seus parceiros. E eu falo isso pois sou um dos clientes da DBI também. Caso queira saber um pouco mais sobre a DBI, é só clicar no primeiro link da descrição.